porque o Senado Federal aprovou nesta quinta-feira a medida provisória dos ministérios que permite o governo Lula ter 37 pastas. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, chegou a dizer que votaria a matéria durante a madrugada, se necessário, já que a MP tinha validade até meia-noite desta quinta-feira. Diferente do Senado, na Câmara, o texto dos ministérios sofreu uma certa resistência, mesmo com o governo liberando quase 5 bilhões de reais em emendas. Após a votação na Câmara, o presidente Arthur Lira afirmou que não fará mais sacrifícios em prol do governo. A aprovação da proposta foi, segundo Lira, o último voto de confiança ao Planalto, que agora deverá se dedicar para consolidar sua base. Dantas, como você observou todo esse processo em torno da aprovação dessa MP que reorganiza a esplanada dos ministérios? O que a gente pode esperar daqui para frente? Chegou-se a ventilar a possibilidade de troca de nomes no governo em razão dessa dificuldade de articulação. Poderemos ter mudanças ou nesse primeiro momento não? Ô Caniato, ontem foi um dia muito especial, né? Com muitas coincidências acontecendo. Nós tivemos a liberação de um recurso que estava com o Toffoli resolveu liberar um recurso do Arthur Lira, de uma investigação, de um processo que o Arthur Lira responde, resolveu o Toffoli liberar ontem para o plenário do Supremo. Hoje nós tivemos aí uma investigação, uma operação da Polícia Federal que fez buscas e apreensões em endereços e até determinou também cumpriu também mandados de prisão temporária contra diversos investigados. Um deles é um ex-assessor do Arthur Lira. Eu diria até que é uma pessoa que dá confiança de Arthur Lira, alguém que é bastante ligado ao Arthur Lira lá no Estado. E essa investigação, ela havia o pedido da Polícia Federal para deflagrar essa operação lá desde março, mas coincidentemente essa operação só foi deflagrada hoje e investiga possíveis desvios na compra de kits de robótica. Essas compras, elas foram denunciadas pela imprensa, depois investigadas pela CGU e pelo TCU. Elas envolvem o uso de emendas secretas, ainda na época do governo Bolsonaro, e a desconfiança é em função justamente de você ter vários municípios de 2 estados diferentes, né, Alagoas e Pernambuco, utilizando a mesma empresa como fornecedora desses kits de robótica. E kits que foram entregues em algumas escolas que nem água na privada das crianças tem, né? Então, umas compras que a gente considera desnecessárias. Essas investigações vêm acontecendo já há algum tempo, mas coincidentemente ela saiu hoje de manhã. Então, essas coincidências, elas acontecem justamente no meio de uma negociação muito dura. Essa negociação acabou sendo concluída aí com a aprovação da MP da esplanada e a liberação recorde pelo Executivo de 1,7 bilhão. Foi, de fato, uma negociação muito complicada. O Lula teve de ir ao Lira, de ligar para o Lira, de conversar com as lideranças, teve que assumir a articulação política, efetivamente, articulação política que vem sendo duramente criticada, não só pelos partidos de oposição, mas pelo próprio PT e os seus aliados. Muitas lideranças, falei com várias lideranças da base do governo, que criticam de forma ostensiva, né, não pública, mas que criticam duramente a articulação política conduzida pelo Alexandre Padilha. E aí, nesse contexto, pelas informações que eu pude apurar, a gente já tem aí uma mini reforma ministerial sendo desenhada, o que naturalmente levaria à queda do Padilha. Padilha voltaria para a Câmara. Há um nome para o lugar do Padilha, do próprio governo, um nome que é o Múcio, ainda não está confirmado, mas essa informação que está circulando, o Múcio sairia da defesa para assumir a articulação política. O Múcio é um sujeito de trato muito fácil, muito respeitado no meio político, já foi ministro do TCU, já foi deputado, é muito respeitado, mas também conhece por dentro a máquina. Há muita crítica sobre a equipe do Padilha na gestão da execução orçamentária, desconhecimento mesmo.
Então, tudo isso deve levar a mudança na articulação política e também a mudança em alguns ministérios. Os ministérios estão sendo citados: Educação, que ficaria nas mãos do União Brasil, a Agricultura, que iria para o MDB, e Saúde, que ficaria com o PP. Ainda há uma negociação para o governo tentar trazer para sua base os republicanos e o PL, o PL do Jair Bolsonaro, porque tem aí pelo menos uns 30, 35 parlamentares do PL que topam ir para a base do governo caso eles ganhem alguma coisa. É muito curioso porque o próprio Lula e os seus aliados, aí o Janones foi às redes sociais dizer que o craque entrou no campo e venceu a partida aos 45 minutos do segundo tempo. Na verdade, é uma tentativa de reduzir uma derrota, né? Apesar do Lula ter conseguido manter a estrutura do seu governo, naturalmente ele teve de pagar um preço muito alto, que é justamente ter de fazer uma dança das cadeiras, ter de antecipar uma reforma ministerial, liberar esse tanto aí de emendas parlamentares e ter de se alinhar às demandas do próprio Congresso em relação a essa articulação política, a forma como essa articulação está sendo feita, inclusive com desrespeito, atropelo às lideranças partidárias. Isso é o que a gente ouve aqui nos bastidores. Então, foi um dia muito difícil, né? E efetivamente também ficou a impressão do que aconteceu, né? Para o Lira virar alvo aí de movimentações no Supremo, na Polícia Federal, justamente quando ele colocava aí essa fatura na mesa e fazia essa negociação de forma dura. Mas esse é o sistema aqui em Brasília. É o que a gente chama aqui de faroeste, lembrando a música do Legião, faroeste e caboclo. Pois é, muito bom. Agora, Roberto Mota, surpreende a falta de habilidade do governo nessas articulações com o Congresso Nacional. Eu acho curioso que o pessoal da produção colocou na nossa tarja a volta do toma lá da cá, a volta desse expediente tão comum na relação do Executivo Federal com o Congresso Nacional. Chegou antes do que você imaginava ou isso já era uma bola cantada? Cantadíssima, é uma bola que nós passamos vários meses cantando aqui. O que nós acabamos de ver é uma vitória do governo, sem dúvida, mas não é uma vitória do Brasil, não é uma vitória do cidadão comum, não é uma vitória da sociedade brasileira. O governo ganhou mais um fôlego. Agora o PT pode realizar o seu plano de governar com 37 ministérios. Eu vou dar a minha opinião. Pode ser controvertida, mas eu acho que teria sido muito melhor para o PT se essa MP não tivesse sido aprovada. Eu acho que as chances de sucesso do governo seriam muito maiores, porque o governo teria uma oportunidade fantástica para se ver livre de vários aliados inconvenientes que estão causando problemas. O governo do PT teria pelo menos uma chance de tentar governar. Uma tarefa que é completamente impossível de ser feita com 37 ministérios. Para quem duvida disso, eu sugiro um teste muito simples. Chegue para qualquer autoridade do governo federal, qualquer uma mesmo, e peça para que ela diga, sem consultar nenhum papel, os nomes dos 37 ministros. Pois é, agora Thiago Pavinato, esse assessor de Arthur Lira ter sido alvo de busca da Polícia Federal nessa operação contra uma fraude milionária. Você vê uma coincidência estranha, perigosa? Queria escutá-lo. Veja bem, nós temos assessores fazendo merda em todo canto. Essa é a grande verdade. Nós temos aí o Mauro Cid, fez merda com cartão de vacinação. O G. Dias, que um ministro, e é o caso do chefe do Gabinete de Segurança Institucional, é o assessor direto do presidente para determinado assunto. Então o G. Dias fez merda com a falsificação de documentos. Nós estamos vendo aí a Joyce Hasselmann sendo acusada. Aí
nesse caso eu vou tirar o caso da Joyce Hasselmann, porque ao que parece, ao que tudo indica, a assessora foi vítima. Então não se enquadra. Mas vamos ficar nesses casos do Lira, do Lula e do Bolsonaro. Nós temos 3 casos onde assessores aparentemente cometeram atos ilícitos, diferentes, mas ilícitos. Nós não podemos nos precipitar, e assim é a regra, nós não podemos nos precipitar e estender aquilo que tem a digital do assessor para o chefe do assessor. Muito embora o chefe do assessor deva ser investigado com transparência, com idoneidade, e se ficar concluído e se o Ministério Público entender que a investigação aponta também para o chefe, ele deve ser processado. Agora, usar assessores para atingir um titular, o seu chefe, é isso que não dá mais para a gente aguentar no Brasil. Ou se investiga todos aqueles que tenham um assessor com digitais em ações criminosas, ou se deixa em paz os chefes desses assessores. O que não dá é a gente ver o assessor do Bolsonaro sendo manipulado por mais digitais que o Mauro Cid tenha na carteira de vacinação, mas ele está sendo feito de joguete. Ele está sendo torturado para que se atinja o Bolsonaro, que já teve a sua intimidade devassada. Agora se vê isso repetir com Lira. Por quê? Porque Lira, bem ou mal, goste ou não do método dele, por mais imoral que seja exigir dinheiro para conseguir alguma coisa, e é o que parece que acontece nesta dinâmica do Congresso Nacional, ele é o único que oferece obstáculo a Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília. Então, se eu vou pegar o Lira, eu vou pegar o Bolsonaro, eu também tenho que pegar o Lula por conta das digitais do G. Dias nesta questão da falsificação.